E você se apaixonou pela física com que idade? Mas isso é uma experiência que chega bem mais cedo, sabe? Ah, E é verdade. É, isso aconteceu. Provavelmente nós temos mais ou menos a mesma idade, então você vai entender o meu linguajar quando eu digo que na época eu estava no ginasial, né? eu fiz o ginásio. Eu Pois estou é, com 66. pois é. Bom, eu tenho a mesma idade, tenho 66 também. E, e bem, aconteceu que uma noite, eu não era bom aluno, não, ao contrário, eu tinha até lá dificuldades. Não com disciplinas de ciências, mas matemática em particular, eu tinha algumas dificuldades, né? Aham. E aconteceu uma coisa interessante, que eu estudava à noite, e uma noite aconteceu lá de os professores todos terem que fazer uma reunião e dispensar os estudantes. Uhum. E os amigos todos tinham um programa para fazer, saíram e tal, e eu resolvi passar na biblioteca e pegar uns livros, não é? E Uhum. naquela altura, enfim, a gente não tinha contato com a física antes daquilo que viria a ser o colegial mais tarde. Naquela altura ali era o Uhum. científico, o curso científico e tal. É. E aconteceu de, em contato com esses livros, de repente eu comecei a perceber a existência de um universo de coisas que eu Uhum. jamais poderia imaginar, entendeu? Então aquilo para mim foi uma grande revelação, sabe? É. E eu me sinto até hoje assim lembrando dessa emoção, digamos, de maravilhamento diante Uhum. da descoberta de como o universo era constituído, como as coisas funcionavam. E Uhum. aquilo, para mim mesmo, foi de fato uma espécie de revelação, e Uhum. foi um tipo de paixão que tomou conta, entendeu? Então foi uma coisa muito, muito curiosa, inesperada e estranha para mim mesmo, Uhum. porque eu jamais imaginei que eu fosse alguém que fosse fazer uma carreira acadêmica, que fosse ser professor ou qualquer coisa do gênero. É. E de repente, eu me descobri fascinado por aquilo, Ah, e não tinha como e nem queria, tá certo, me distanciar daquilo mais, entendeu? Eu queria conhecer aquilo, não é? ah, Então foi isso, né? Foi uma espécie de fascínio, não é? Que uhum. aconteceu ali na adolescência ainda e tal, e aquilo me pegou desde então. Então eu vivo imerso, entendeu, nessas coisas, Ah, nesse mundo, ah, desde então. é. É curioso, porque assim, eu você tá tocando em aspectos pessoais, então eu estou me abrindo aqui com você Por e dizendo favor. algumas coisas, não é? Uhum. Mas é curioso que assim um longo ciclo, de certa forma, eu não sei se fecha, não é? Mas enfim, na altura, dessa altura que eu estou agora, tendo feito uma carreira na universidade, tudo, poder me dedicar, não é, como eu tenho feito agora, a esse estudo que busca aproximar o campo da fé cristã e das Uhum. ciências, não é? Uhum. Porque, enfim, no final das contas, parece que é uma ânsia e um desejo, um anseio que vem lá de trás de poder enxergar essa grande unidade em todas as Uhum. coisas, não é? Como é que as coisas todas convergem, não é? É, Para alguma coisa que, no fundo, provém do uno, não é? é. Então isso tem acontecido, mas começou lá atrás, cara, lá na adolescência. Uhum. Eu acho tudo isso muito lindo. Eu vejo essas convergências todas acontecendo. De um lado, o que a gente possa chamar de aproximação do Evangelho, você narrou como sendo uma coisa que foi difícil, porque estava também misturado com o que a gente chama de religião, de igreja, de sociedade de humanos, de opções de natureza estética, do ponto de vista moral, dos costumes, dos modos, das formas, de um nível de percepção ou de cultura diferente. Tem um monte de bloqueios. A Uhum. gente quer o evangelho, mas a quantidade de bloqueios que o indivíduo tem que atravessar até chegar ali, na maior parte das vezes, é enorme, como foi no seu caso,
no meu também e no de muitos. Mas o evangelho, na sua essência, era o que se queria. E é como aquela parábola do homem que vinha andando por um campo e tropeçou num tesouro extraordinário, de grande valor naquele campo. Aí ele saiu correndo, vendeu tudo que ele tinha, comprou o campo para poder ficar de posse do tesouro. Comigo foi assim, eu tive que vender tudo o que eu tinha para comprar o campo. O campo tem a ver com relações sociais, relações humanas, relações religiosas, a dificuldade toda que muitas vezes dá nesse convívio, mas o tesouro é tão mais precioso que você diz, vale a pena assim mesmo, e eu estou aqui. Agora, de um outro lado, eu fico vendo a revelação de Deus na natureza, para você, o evangelho, a boa nova de Deus na natureza para você, foi completamente e facilmente absorvida, assimilável e objeto de paixão. Você veja como é a mesma coisa, com linguagem diferente, gerando, numa perspectiva, dificuldade, embora você quisesse. Numa outra, que é essa da natureza, uma paixão, porque estava tudo desnudado. E Paulo diz aos Romanos que o que de Deus se pode conhecer está revelado na natureza. Sim. Está revelado nas coisas que foram criadas. Então, é um outro modo, é uma outra linguagem, como no dia que o Gustavo esteve aqui, eu até preguei sobre isso, sobre o Salmo 19, que é um salmo da criação, aplicado por Paulo como uma palavra falada a todos os homens em todos os confins da terra. E eu acho lindo que é a mesma revelação tocando o indivíduo, e você foi um privilegiado, porque foi tocado de um lado e foi tocado do outro, ou seja, é tipo Newton, não é? Um cara que tinha fascinação pela criação, mas ao mesmo tempo uma fascinação pela compreensão das escrituras. Eu acho lindo nesse grupo de cristãos pela ciência, eu acho linda essas experiências que são muito parecidas. Sim. De approach e de descoberta. Na realidade, a palavra usada é essa mesmo, é apocalipse, é revelação, é tirar o véu. O cara veio, pô, um dia você olhou e disse, uau, eu estou aqui com esse mundo todo de glória, eu quero conhecê-lo, eu quero entrar nele. Eu acho tudo isso completamente fascinante, Roberto.